Olá, meu nome é Guilherme e esse é o vídeo complementar da quarta aula do curso Desenho para quem não sabe desenhar no Sesc Ipiranga. Esse vídeo ele é uma revisão do que a gente já viu até agora nas outras aulas. Então a gente vai retomar algumas ideias que a gente já viu, mas usando algumas abordagens um pouco diferentes, né? Mudando um pouco os exercícios e tudo mais. Então a gente vai começar fazendo um aquecimento para aquecer nossa mão, mas também um aquecimento que nos ajuda a pensar dimensões e tal. Então a gente vai fazer 4 pontos e vai criar um plano, né? Na verdade um retângulo. Esse primeiro eu estou fazendo ele mais reto, né? Sem virar a folha, né? Então não está saindo tão reto. E depois eu vou fechar ele, primeiro interseccionando as diagonais, depois em seguida eu vou fechar ele também na horizontal e vertical, tudo isso para achar o meio e achar o meio de cada uma das laterais dele, cada um das arestas dele. Eu vou criar outros na folha em diferentes posições. Aqui vocês estão vendo que a parte de cima está menor, a de baixo vai estar maior. Não quer dizer que o plano é maior e menor em um lado do que o outro. Quer dizer que ele está entrando dentro do papel, né? A gente imaginar a profundidade. Então aqui um outro um pouco menos de entrando um pouco menos. Eu vou variando, vou tentando sempre imaginar isso como um plano tridimensional. Como eu não estou virando a folha, vocês estão vendo que eu tenho particularmente bastante dificuldade em fazer, por exemplo, linhas retas na vertical. Então esse aqui está entrando para a esquerda, e aí todos eles eu vou achar o centro e o centro de cada uma das arestas dele também. Depois disso, eu vou marcar o centro de cada uma das arestas que compõem esse plano e vou tentar construir uma elipse que toque o centro de cada um desses. Então, além de fazer o plano, eu vou usar esse plano para construir uma elipse. Então, eu crio uma direção, crio um plano tridimensional e depois eu uso ele para construir como se fosse um disco, uma moeda, né, que está sendo, por exemplo, arremessada nesse plano, enfim, uma, uma elipse que pode dar suporte a eu criar depois um cilindro, por exemplo, mas é um aquecimento que ajuda tanto a pensar os planos tridimensionais quanto a construção de elipses também, pensando no espaço tridimensional. Sempre que possível, eu recomendo usar a técnica de fazer o traço antes de riscar, fazer algumas vezes até ter segurança antes de riscar. Um outro exercício que eu considero interessante é também a forma de você construir eixos, né? Construir uma caixa e depois usar ela como se fosse o eixo de um carro que tem uma roda de cada lado, ou mesmo para criar um cilindro. Então a gente vai construir uma caixa e depois vai usar, né, duas das faces da caixa para usar elas como se fossem os planos na qual aquelas elipses estão inseridas. Então a caixa ela acaba sendo uma ferramenta muito utilizada aí para a gente pensar, né, numa tridimensionalidade e depois a gente construir outros objetos que não necessariamente são uma caixa. Então aqui não está exatamente uma caixa perfeita, né, no sentido de perspectiva, mas pelo menos do quanto eu consigo avaliar, eu considero ela que está passável. Estou finalizando a caixa. E agora eu vou, da mesma forma que eu fiz naqueles planos, eu vou tentar pegar duas faces opostas dessa caixa e também vou criar, né, achar o centro delas com duas diagonais, né? Eu vou de um canto para outro, pego os outros cantos e aí no centro vai estar, se fosse uma roda, o centro ali seria onde está o eixo, né? Se fosse um carro, por exemplo, que tem duas rodas, uma nessa face e outra na outra, seria ali. Então eu criei ali também como se fosse uma cruz, né, para determinar ali onde a elipse vai se juntar na borda. E vou pegar e fazer a mesma coisa no eixo que está atrás, né, diretamente
olhando ao contrário dessa face da caixa. Então eu faço isso nas duas. Esse vai ser o centro de cada uma das elipses. Essa elipse da frente vai tocar nesses pontos e a de trás vai tocar nesses pontos aqui. E agora eu vou fazer aquele processo de fazer a elipse. Faço uma vez, movimento e faço para valer. Mesmo assim, você vê que ele não sai perfeito, enfim, requer muito treino acertar isso mesmo assim. Mas vale a pena tentar várias vezes o movimento. Isso aí é uma roda quadrada quase. Então aí, né, a gente pode fechar e fazer um cilindro. Vou fechar aqui. Se fosse um cilindro, a gente não estaria vendo aquela face de trás, né? A parte de cima ali, a parte mais cilíndrica em si estaria tapando. A gente estaria vendo essa aqui que eu estou circulando agora. E aqui a gente estaria vendo essa parte de cima. Estou até sombreando aqui. E aqui seria o eixo. Aproveitando que eu estava mostrando as diagonais, eu vou mostrar também uma técnica de duplicação de planos. Nesse caso, eu vou usar para duplicar caixas. Então, eu vou construir uma primeira caixa. Eu não vou nem desenhar a parte interna dela, só a parte visível. E aí eu vou achar as diagonais aqui do plano que eu vou duplicar. Então, vou achar o centro dela usando as duas diagonais. E vou criar também o meio na horizontal dela. Vou criar uma paralela, a de cima e a de baixo ali. Aí para duplicar, eu vou duplicar ela para a direita, eu vou esticar essa parte da de cima, a parte de baixo. Eu vou fazer uma linha que vai do canto e passa pelo meio ali, na aresta. Então, quando ela encosta no topo, é porque eu posso fechar a caixa. E aí eu posso duplicar nesse segundo plano, fazer a mesma coisa, encontrar as diagonais. Vou virando a folha aqui, porque a linha que eu estou mais acostumado a fazer é da esquerda para a direita. E aí faço o centro. E aí vou do canto, passando ali por aquela lateral. Eu vou esticar aqui, né? De cima e embaixo. Você vê que quanto mais para a direita a caixa o plano vai ficando menor, que é uma regra de perspectiva. Então eu vou fechar a caixa aqui, fechar o plano, né? E aí com isso eu consigo fechar caixas também. Vou esticar essa linha de cima, como se fossem caixas encostadas uma na outra, guardadas no depósito, e aí eu consigo fechar elas. Não está exatamente 100% correto na perspectiva, mas funciona. Agora a gente vai ver um exercício que a gente vai praticar de fato em aula, além do aquecimento, que é de construir mais caixas e dessa vez checar os pontos de fuga delas. Então eu vou usar aquele método em Y para construir uma caixa. Eu vou acelerar aqui porque eu já construí várias caixas nesse vídeo. Então eu vou construindo a caixa ali, imaginando que tem pontos de fuga paralelos ou convergindo. Construir também a parte interna, como se a caixa fosse um cubo transparente, uma caixa transparente que eu enxergo a parte de dentro também. E vou construir caixas em várias orientações aqui, caixas como se eu estivesse abaixo, como se eu estivesse acima da caixa, vendo de lado, vendo do meio. Caixas mais distantes, mais próximas. Aqui saiu um pouco fora dos quadros. Eu estou girando bastante aqui, porque para construir caixa sem mover o papel é bem complicado. Ali sai um pouco da... E vou construindo. Essa caixa aqui ela tem uns ângulos mais fortes e dá para ver que não são exatamente paralelos, mas sim eles estão no sentido ali que eles vão convergir mais próximos, quer dizer que eu estou talvez muito próximo de um dos lados da caixa. Se eu estivesse vendo daqui eu estaria quase embaixo da caixa, né? Próxima daquela quina ali que está mais próxima de mim.
Aí depois disso eu vou pegar uma régua e aqui eu vou usar cores diferentes e continuar essas linhas para ver se elas estão de fato paralelas ou se todas as quatro, né? Lembrando que são três grupos de quatro linhas que formam uma caixa, se elas aparentam que vão convergir no mesmo lugar, que aí ela estaria numa perspectiva correta. Então, esse primeiro grupo aqui eu já vejo que aqui convergiu, enquanto aquelas de cima do lado estão paralelas, né? Então tem um errinho de perspectiva. Então quer dizer o quê, né? Que não está perfeito. Não quer dizer que a caixa não está crível, né? Se eu usar essa caixa para construir um desenho, talvez eu consiga passar ele como realista, mas, né, só para saber não está numa perspectiva correta. Mas é bom treinar para a gente fazer caixas que sejam passáveis o suficiente, não que a gente vá treinar até construir só caixas perfeitas. Aqui também, ó, convergiu aqui, né, e ali as de cima e as de baixo meio que não se conversam. Vão convergir em outro lugar. Aqui é a mesma coisa, estou fazendo para onde eles vão. Essa última linha aqui ficou bem estranha. Se não fosse ela, estaria até bom, né? Ela teria que ser mais assim. Então até é bom, porque quando a gente faz isso, a gente consegue pensar como a gente poderia ter feito melhor a caixa. E essa é a validade desse exercício, né, de estender as linhas. A gente entender, né, e observar os nossos erros, né, de uma forma quase científica. Né? A régua não tem subjetividade aí quando a gente. Então aqui apontando para cima, tá razoável, elas estão convergindo ali só, essas duas do meio. Aquela mais de cima ali, essas aqui também, elas vão se distanciando em vez de convergir. E a última caixa aqui. Ah não, desculpa, tem mais uma série de retas aqui que estão razoáveis até, elas estão quase que paralelas, né? Essas quatro linhas aí ficaram boas. Então fazer a mesma coisa aqui com a última caixa. Essa linha aí ela deu uma entortada. Acho que essa aí foi mal construída. As outras estão ok. E vou fazendo com as outras também. E eu estou usando essas canetas coloridas para não ficar uma confusão de linhas pretas, mas dá para fazer com lápis também. Né? Fazer as caixas de caneta e depois as linhas com lápis. Para encerrar aqui. Então temos aí total de 0 caixas perfeitas, mas essa última, por exemplo, até que engana. E aí, com base nesses exercícios, eu vou deixar aqui algumas demonstrações, na qual eu vou falar menos, mas deixar aí para quem quiser assistir. Também não são desenhos perfeitos aí, na verdade são desenhos bem apressados, mas tentar construir alguns objetos, mostrar um pouco a versatilidade de que a gente pode usar formas geométricas aí para construir diversos objetos, né? Então todos meio que a partir de caixas. Que eu vou tentar construir aquele baú, que embora tenha aquela parte arredondada ali, eu primeiro para colocar ele no espaço eu penso nele inteiro como uma caixa. Então é um pouco difícil, né, no início, porque a gente tem que imaginar não só aquilo que a gente está vendo, mas também tentar colocar no papel aquilo que está atrás que a gente não está vendo.
Desenhando também a parte interna. E aí eu vou fechar a caixa. E a partir daí agora eu vou começar a quebrar em pedaços menores. Então, o baú claramente, né, tem aquela parte ali, aqui eu estou vendo ali as linhas, né, conferindo. Tem um pequeno probleminha ali, mas vamos seguir. Então aqui eu vou repartir ele na parte da tampa. Então eu vou pegar e cortar a minha caixa ali, né, mais ou menos a 2/3 aí fica para baixo, 1/3 para cima, mais ou menos, né? E aí quando eu faço essa repartição, né, eu divido essa caixa em duas caixas, aí eu consigo pensar em esculpir essa parte da tampa que a gente tem um formato diferente, né? Então eu vou achar o centro aqui de uma das faces, fazer a mesma coisa na face oposta, e aí a partir daqui, né, eu faço também aquela técnica ali de passar no centro ali, não foi muito bem no centro, mas tudo bem, de encontrar o meio, e aí eu vou criar uma espécie de cilindro cortado na metade, que vai de trás até a frente daquela face. Então, o ideal seria pensar numa elipse inteira, né? Não só fazer o arco, enfim. Aqui é a mesma coisa, esse meu cilindro acabou ficando meio... Cilindro não, desculpa, essa é a minha elipse, meia elipse cortada, né? Acabou ficando meio pontuda ali, isso vai de certa forma também dar uma deformada nessa tampa do baú. Aqui eu vou dar uma acelerada para agora construir, né? Acho que agora eu vou meio que marcar essa parte aqui do que seria, né, a forma geral do objeto. E a partir daí eu vou construindo internamente, também aproveitando essas linhas que eu construí. E aí eu vou criar linhas paralelas, né? Vocês veem aquela estrutura de metal ali é toda de linhas que são paralelas às linhas que dão forma aí ao baú. Então eu vou aproveitar essas linhas para ir construindo ele. Essas linhas que eu vou construindo da parte interna, aquela como se fosse as placas de madeira ali que constituem o baú, é pensar que a direção delas também ajudam a vender a perspectiva do baú, né? Elas têm que seguir a mesma linha. Inclusive naquela lateral ali da esquerda eu dou uma errada ali, ele quebra um pouco essa ilusão de que o baú está naquela orientação. Mas enfim, é só para dizer que essas linhas internas aí, elas também ajudam a construir, né, a preencher esse objeto no espaço. Então elas têm que ser condizentes com as linhas externas que a gente colocou. Eu não estou trabalhando ainda sombra, não estou falando ainda sobre isso, não estou trabalhando isso nesse baú, mas ainda assim, né, quem tiver algum tipo de ferramenta, caneta, enfim, que consiga alterar a grossura do traço, né,
o quão preto sai o traço de acordo com a pressão aplicada na caneta, é interessante já ter esse pensamento, né, de quais linhas são mais importantes, onde é importante dar mais detalhe, porque a sombra faria com que a textura se destacasse ou a luz. Enfim, é bom já pensar nisso também, né, de onde viria a luz aí que iluminaria esse baú, por exemplo, o que apareceria mais. Aqui um outro exemplo simples também, peguei um martelo de borracha, que é basicamente, se a gente for pensar, é dois cilindros que se cruzam, né? Só que um passa por dentro do outro. Então eu vou construir uma esfera e a partir dela eu faço ali a direção do cilindro, fecho ele na outra ponta e agora eu tenho como fechar ali como se fosse o cabo do martelo. Então eu vou fazer esse processo de basicamente construir dois cilindros aí, embora eu no final do vídeo ali eu me complico um pouco nas laterais aí da parte de borracha ali, mas enfim, é basicamente a gente pensar em como colocar cilindros no espaço. Então fiz o primeiro, vou para o segundo agora. E por último aqui eu vou fazer rapidamente aqui peguei um boneco de Lego, né, que é altamente geométrico. Se a gente for reparar, ele é basicamente a junção de caixas, cubos, cilindros. Então, já, claro que eu começar ele já pensando ele numa caixa. Então, eu vou começar ali vendo qual o plano que eu consigo identificar ali na parte de cima do tórax dele. Então, eu consigo ver um pouquinho da parte de cima, então eu vou fazer essa parte aqui da caixa. E aí, a partir disso, eu vou ir construindo ele, né? Ele é um pouco mais... Não é uma caixa retinha. Eu estou vendo ela de cima. Nas pernas ali tem uma espécie de cilindro e eu vou construindo aqui rapidamente. Eu cometo alguns erros aí nesse vídeo, especialmente na hora que eu vou fazer as mãos ali, eu esqueço de fechar uma das mãos, a caneca também eu sou meio displicente na hora de fazer, mas é só para mostrar como a gente tentar pegar algo e geométrico e construindo, né? A gente começa pensando um objeto, a gente simplifica ao máximo possível no início e aí depois vai preenchendo de detalhes sem medo de cruzar linhas, a gente vai cruzando, vai construindo aos poucos. Depois, claro que se quisesse fazer um desenho finalizado, renderizado, aí poderia fazer um esboço a lápis, mas enfim, aqui a gente está fazendo desenhos mesmo para treinar essa questão da construção.